Mateus, capítulo 17, que nos fala sobre a transfiguração. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 2, só 1 e o 2. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, como nós cantamos, Senhor, e pedimos para o Senhor falar conosco, mais uma vez eu digo, queremos ouvir a Tua voz. Nos ensina a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser edificados nesta noite na Tua palavra, que a nossa fé possa ser aumentada, sustentada diante de Ti. E me usa, Senhor, como Teu instrumento. Eu de mim nada tenho para passar para ninguém. Mas o Seu Espírito Santo me usando, eu peço, vem falar com cada um. Fica conosco, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. E que nós possamos sair daqui nesta noite cheios da Tua bênção, da Tua glória, melhor do que quando chegamos. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos lembram que terça-feira passada eu preguei aqui sobre o bom samaritano? Amém? Amém? Lembram? Então, e eu disse para vocês que hoje provavelmente eu estaria pregando sobre a transfiguração, né, ou o monte da transfiguração. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje a respeito disso. E como nós lemos aqui, então eu vou te resumir rapidamente até o versículo 8, porque nós não lemos até o 8, né? Lemos só o 1 e o 2, mas é o que nós vamos falar na mensagem hoje, então é o 1 e o 2. Mas eu vou te contar a história, então, do que aconteceu aqui, para você se localizar. Então veja só, o Senhor Jesus estava... Vamos dizer que como hoje, o Senhor Jesus, se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que no versículo 24 do capítulo 16, Jesus estava ensinando para os seus discípulos como que cada um deve segui-lo, que deve negar a si mesmo para seguir a Jesus. E então, como se ele tivesse ensinado isso hoje, né? E aí, então, amanhã, ele iria falar isso aqui, iria acontecer isso aqui, a respeito do Monte da Transfiguração. Por que que eu te falo isso? Porque aqui diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Então, veja só, por que que eu vou te explicar a respeito desses 6 dias aqui. Porque Mateus e Marcos, se você for conferir, eles nos falam de 6 dias depois desse dia que Jesus falou para os discípulos como deveriam segui-lo. Mas Lucas nos ensina que Jesus demorou 8 dias depois desse dia para falar e para fazer esse evento aqui da transfiguração. E eu te falo isso então, porque se depois você for ler na tua casa, você vai ver que, então, em 2 evangelhos está dizendo 6 dias, e depois num outro está dizendo 8. Aí você pode perguntar e pensar, então a Bíblia está enganada, né? Se um fala 6, o outro fala 8, então é porque tem erro aí. Mas na realidade não tem erro. É porque... quando o Lucas escreveu esses 8 dias, ele estava se referindo então ao primeiro dia
e um dia depois que isso aconteceu. Então ele contou 8 dias depois dessa parte aqui que Jesus disse que como os discípulos deveriam segui-lo. Então é por isso, só a título de curiosidade então, para você não pensar a Bíblia se contradiz. Não. 2 dos discípulos falaram direto do dia que aconteceu. E o outro falou contando com esse dia e com um dia após. Tá, irmãos? Então isso é só para você não ficar na dúvida e dizer, um evangelho fala uma coisa, o outro fala outra. Não. É a mesma coisa, só que um colocou o dia anterior e o dia posterior. Tá? Mas o que interessa para nós aqui então hoje é saber o que aconteceu. Então nos diz aqui que Jesus, depois de 6 dias, tomou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos que estavam mais próximos sempre de Jesus, eram esses 3, Pedro, Tiago e João. Os outros estavam próximos, andavam com Jesus, mas esses 3, o Pedro, o Tiago e o João, eram aqueles que não desgrudavam de Jesus. Sabe, aqueles 3 assim que não se separavam do mestre nunca. Estavam sempre junto com Jesus. Quando Jesus ia fazer um milagre, alguma coisa, lá estavam eles. Tanto que quando Jesus foi orar e devolver a vida para a filha de Jairo, os 3 estavam juntos. Então eles sempre estavam com Jesus. Os outros estavam, mas não que acompanhassem Jesus a todo lugar aonde Jesus ia. Esses 3 não, vamos usar essa expressão, não largavam do Senhor. Tá, irmãos? E Jesus, então, por eles serem os mais próximos a ele, né? Pedro, com aquele caráter difícil dele, né? Um temperamento explosivo, qualquer coisa ele brigava. Mas depois, então, o Espírito Santo mudou isso e ele foi grandemente usado por Deus. E Tiago e João, né, então, também sempre estavam com ele. Tiago, ele foi o responsável pela igreja em Jerusalém. E João, né, vocês sabem que João, já falei aqui várias outras vezes, João era o apóstolo do amor. E foi o único que morreu de velhice. Todos os outros discípulos morreram como mártires, quer dizer, um morreu apedrejado, o outro morreu decapitado, o outro morreu crucificado. Então, João não. João morreu de velhice. E ele é conhecido como o discípulo do amor, aquele que Jesus muito amava. Mas por que a Bíblia diz assim, aquele que Jesus amava? Porque João amava muito a Jesus. Então, aquele que muito ama também vai ser muito amado. Amém, irmãos? Então, o tamanho do teu amor por Jesus é aquilo que vai demonstrar, não que o amor de Jesus seja menor para uns ou para outros, não. Mas ele tem maior atenção, vamos dizer assim. Por que tem pessoas que dizem, eu oro e Deus me atende rápido? Porque já tem mais intimidade com o Pai, com Jesus. Então tem mais amor, vive mais próximo. Né? E outras pessoas dizem, eu oro e não acontece nada. Tem que aprender a amar mais, se aproximar mais de Jesus e daí vai ser ouvido mais rápido. Amém, irmãos? Mas Jesus ama a todos, a todos. Mas olha só, então Jesus pegou esses 3 que nunca largavam dele e levou eles para um monte. E nesse monte, no alto desse monte, então Jesus foi transfigurado. O que é que significa isso? Jesus apareceu para eles glorificado. Jesus, então, estava ali com seu corpo físico como homem, né? Porque Jesus é homem e Deus também. E no momento, então, que Jesus levou eles para o alto desse monte, Jesus se revelou a eles já glorificado, transfigurado, ou seja, com glória de Deus, né? Porque Ele é Deus. Então Jesus se transfigurou diante deles e diz a Bíblia, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E ainda nesse monte, né, nesse episódio da transfiguração,
apareceram ali então, junto com Jesus, Moisés e Elias. E Moisés e Elias falavam com o Senhor Jesus. Então Pedro, Tiago e João estavam vendo tudo aquilo e ficaram assustados, porque viram Jesus glorificado, né, aqui como diz, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então eles viram a glória de Jesus naquele momento, que até então eles não tinham visto ainda, eles viam Jesus apenas como um ser humano normal, né? Mas naquele momento, então, eles viram e ainda viram Moisés e Elias. E eles não conheciam Moisés e Elias, por causa que Moisés e Elias viveram muito tempo antes de o próprio Jesus vir ao mundo e se fazer homem. Mas, então, veja só, Pedro, Tiago e João sabiam que era Moisés e Elias. E Jesus não tinha dito para eles que era Moisés e Elias, que já estão na glória há muito tempo, mas que naquele momento vieram conversar com Jesus. Por que eles vieram conversar com Jesus? Alguns estudiosos da palavra dizem que eles vieram para dar força, confortar o Senhor Jesus, pelo que ele iria passar ali alguns dias depois, na sua crucificação. Então Pedro, né, o Tiago e o João sabiam que era Moisés e Elias. Isso nos mostra uma coisa, que as pessoas geralmente têm dúvida, e todo mundo me pergunta, pastora, quando nós estivermos no céu, nós vamos nos conhecer? Vamos. Aqui está um exemplo disso. Por quê? Porque eles não tinham conhecido Moisés e Elias, eles viveram muito tempo antes deles nascerem. E nesse momento eles sabiam que era ele. Por quê? Porque quando no mundo espiritual, vamos dizer assim, todos conhecem todos. Existe um único conhecimento no mundo espiritual. Não precisa ninguém ensinar nada para ninguém. Se por um acaso você morrer antes do arrebatamento, quando você chegar na glória, você vai conhecer aqueles que estão lá. Jesus não vai precisar te pegar pela mão e dizer, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias, esse aqui foi o Eliseu, né? Não, você quando chega na glória, né, quando a pessoa salva chega na glória, já tem o conhecimento de tudo. Então aqui eles sabiam quem era Moisés e Elias. E aí o Pedro, né, naquele temperamento dele, disse assim, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então aqui nesse momento, enquanto Pedro estava pensando em fazer tendas para eles ficarem ali, né? Porque Pedro ainda estava muito terreno, não estava pensando nas coisas do céu. Nesse momento, então, apareceu uma nuvem, os envolveu, né? E a voz do Pai veio da glória, então, dizendo, este é o meu filho amado, quer dizer, dizendo de Jesus, se referindo a Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E essa mesma frase o Pai falou quando Jesus estava se batizando no Rio Jordão com João Batista. No momento que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, a mesma voz disse isso. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, quer dizer, em quem me alegro, a ele ouvi. Então aqui o Pai estava dando testemunho de que Jesus era filho dele, e é filho dele, e sempre será. Então aqui o Pai estava dizendo, ele é meu filho, tudo que ele falar, escute. E por aqui então a gente já pode aprender outra lição, né? Que olha só, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então nós temos que ouvir a Jesus. Jesus é o único caminho que pode nos salvar. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, quer dizer, não existe outro. Não existe nenhuma outra pessoa, né? Como a gente fala sempre, não existe nenhuma idolatria que possa te conduzir ao Pai. É só Jesus. Não existe Maria. Maria existiu como mãe de Jesus, mas não que ela possa nos conduzir ao Pai.
Ela foi uma mulher escolhida por Deus para que o Senhor Jesus viesse ao mundo, ela foi abençoada, mas ela não pode nos salvar. Porque senão o Pai não teria dito, a ele ouvi. Ele teria dito, ouça ele e a Maria. Né? Mas não, ele disse, a ele ouvi. Só a Jesus, então, que nós temos que ouvir. Né? Então, tira do teu coração qualquer dúvida a respeito de adorar imagens, adorar idolatrias, porque isso é contra a vontade de Deus. E quinta-feira agora nós vamos ter esse feriado aí, né? Cristão não adora idolatria, tá? Irmãos, cristão não adora imagens. Nós adoramos só Jesus em espírito e em verdade. Então, Deus falou isso. E aí, no versículo 6 diz assim, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Então eles ficaram com medo de ver, né, aquela glória maravilhosa que estava em Jesus, de ter enxergado Moisés e Elias, que eles nem conheciam, mas que naquele momento eles já sabiam quem era, né, pelo agir do Espírito Santo. E naquela nuvem que envolveu e o Pai falou aquilo, então eles ficaram com medo. Aí diz, ouvindo os discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Porque eles tiveram então uma visão daquilo que, um pedacinho daquilo que existe no céu. Né? Então eles ficaram com medo. Mas então agora, já que eu te ensinei, né, o que aconteceu aqui, então vamos voltar para os 2 primeiros versículos, que é o tema da nossa mensagem hoje. E como eu fiz na terça-feira passada, então, né, com a passagem do Bom Samaritano, o texto do Bom Samaritano, eu quero fazer hoje também. Eu tenho que te falar um pouquinho antes, que vocês já sabem, mas pode ter alguém aqui que não veio terça passada, então eu não posso deixar os irmãos sem entenderem isso. E depois, então, nós entramos nesses 2 versículos. Veja só, como eu falei na terça passada, o Senhor determinou para nós, raça humana, humanidade, no período da Terra aqui, 6.000 anos. Estão lembrados disso, irmãos? Amém? Então, o Senhor determinou que o período de tempo que a humanidade vai viver sobre a Terra são 6.000 anos. Como que nós sabemos isso? Semana passada eu falei para vocês a respeito dos dias da criação, né, que foram 6 os dias da criação, e cada um dos dias da criação, então, representa um período que Deus deu para a humanidade viver aqui na Terra. Porque lá em 2 Pedro 3,8 nos diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Amém? Lembraram do texto? Então, se 1.000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1.000 anos, nós podemos entender que os 6 dias da criação significam 6 dias no calendário de Deus, que para Deus vale 1.000 anos cada dia. E nós, então, teríamos o período de 6.000 anos na face da Terra. Nós, eu digo, os seres humanos. Né? E eu quero te ler, então, hoje mais um versículo para te provar isso, que está em Êxodo, capítulo 20... 34, versículo 21. Êxodo 34, 21. No Êxodo 20 também fala, quando nós lemos a respeito dos 10 mandamentos, também fala, mas eu vou ler esse aqui só para você, para nós não nos prolongarmos muito. Então, Êxodo 34, 21, diz assim, o Pai falando, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Aqui nesse versículo e em outros também, né, mas eu escolhi esse aqui hoje para te falar, Deus estava determinando e falando, então, que o período da humanidade na face da terra seriam 6.000 anos. Porque os 6 dias da criação, então, no calendário de Deus, representa cada dia 1.000 anos. Então, se eram 6 dias, 6.000 anos. Amém? Os irmãos já estão lembrando da terça passada, né? Então veja só. Se o nosso período na face da Terra é de 6.000 anos, nós estamos no final dos 6.000 anos.
Amém? Como assim? Porque como eu expliquei, hoje eu não vou estar explicando como eu expliquei na semana passada, mas eu vou falar rapidamente, então, para você se localizar. Veja só, de Adão até quando Jesus nasceu, veio a este mundo, morreu, ressuscitou para nos salvar, se passaram 4.000 anos. Tá? Então, os 4 primeiros dias da criação, ali que cada 1.000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1.000 anos, então, de Adão começou a se contar as genealogias e nós podemos entender que desde Adão até quando Jesus veio a essa terra, se passaram 4.000 anos. Então, os 4.000 anos foram 4 dias para Deus. Para nós foram 4.000 anos. Amém? Então, 4.000 anos se passou desde Adão até Jesus. E de Jesus até os nossos dias de hoje, então, nós sabemos que já se passaram 2.000 anos. Então, não está ainda no fim dos 2.000 anos. Porque eu expliquei semana passada para vocês que tem aquela diferença do calendário gregoriano, que tem erros, né? Que Jesus, na realidade, ele não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, como se diz, e não foi crucificado no ano 33, ele foi crucificado sim com 33 anos, mas no ano 29. Por quê? Porque tinha esse erro no calendário. Então nós podemos entender, e como tem outros erros no calendário também, que eu não vou estar falando aqui agora, mas nós podemos entender então que esse período de Jesus até nós podemos já dizer se passaram 2.000 anos, mas ainda não terminou os 2.000 anos. Se nós fizermos a contagem, né, bem exata, está no fim. Então veja só, se de Adão a Jesus foram 4.000 anos, de Jesus até os nossos dias, 2.000 anos. Podemos dizer que estamos no fim dos 2.000 anos. Então, 4 mais 2 é quanto? 6. Se 6 dias o Senhor determinou para a raça humana trabalhar na Terra, que são 6.000 anos, então nós estamos no final do período da raça humana no planeta Terra. Porque está se completando os 6.000 anos. Amém, irmãos? Amém? Então, entenda bem isso. Eu estou repetindo o que eu já falei na terça passada para você entender bem. Desde Adão até Jesus, 4.000 anos. No calendário de Deus, 4 dias. Né? Porque em 2 Pedro diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. De Jesus até nós, 2.000 anos. Então, 4 mais 2 dias são 6 dias. 4 milênios mais 2 milênios são 6 milênios. Então, 6.000 anos, estamos no final agora dos 6.000 anos. E Jesus está voltando. Amém? Graças a Deus por isso. Por quê? Lembram que na terça passada também eu expliquei aqui sobre o bom samaritano, que sendo símbolo de Jesus, aquele bom samaritano, então quando socorreu o homem que estava à beira do caminho, né, e levou para uma hospedagem, ele deu para o dono da hospedagem 2 denários ou 2 dinheiros. E dando 2 dinheiros, então ele estava, que era o pagamento de um dia de trabalho, ele estava dizendo, daqui a 2 dias eu volto, cuide desse homem, que daqui a 2 dias eu volto. Quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais com esse homem, eu vou te pagar. Mas ele deixou 2 denários, ou seja, 2 dinheiros, que pagavam cada denário um dia de trabalho. Então lá na passagem, na parábola do bom samaritano, Jesus nos explicou e nos deixou bem entendido que ele voltaria depois de 2 dias. E 2 dias, então, 2.000 anos. Nós estamos agora aguardando a vinda do Senhor Jesus, que está para acontecer de um momento para o outro, porque os 2.000 anos estão no fim. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Lembraram da passagem do bom samaritano? Então, agora hoje eu quero te falar então mais uma evidência de que o Senhor Jesus realmente está voltando agora, nesse final de 6.000 anos,
Com isso que ele falou aqui e o que ele fez aqui, então nesse texto aqui que nós lemos a respeito da transfiguração. Então veja só, Jesus disse que voltaria dali a 2 dias, né? Quando ele deixou os 2 dinheiros lá, em vários outros textos da Bíblia. E nós podemos entender então que estamos no final dos 6.000 anos e desses 2.000 anos que Jesus está voltando. E aqui nós lemos, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Esses 6 dias aqui nós podemos entender justamente como 6.000 anos. Olha só, 6 dias depois. Quando a gente lê números na Bíblia, eu já falei para vocês que tudo na Bíblia tem um sentido, nada é por acaso, né? Então aqui, 6 dias depois do quê? Depois que ele tinha ensinado para os discípulos como que cada um deve seguir a ele. 6 dias depois, ele pegou Pedro, Tiago e João e os levou para o monte. Então esses 6 dias aqui representam justamente os 6.000 anos, ou seja, 6.000 anos, depois de 6.000 anos, Jesus vai pegar os seus e levar para o monte. Qual é o monte? O Monte Santo, o céu. Amém? Olha só, 6 dias, então aqui está representando os 6.000 anos. Que nós estamos no final dos 6.000 anos, contando com os 4.000 de Adão até Cristo e de Cristo até nós, 2.000 daí, né? Se você não entender bem, irmão, depois, porque às vezes eu falo muito rápido, você pode me perguntar depois que terminar o culto. Então assim, aqui diz 6 dias, representando os 6.000 anos, que é o período então que Deus disse, 6 dias trabalharás na terra. Então nós podemos entender que o tempo da humanidade na terra, e isso, como eu falei terça passada também, os rabinos judeus ensinam que o tempo do ser humano aqui nesta terra é 6.000 anos. Tá? Então nós temos esse entendimento, a Bíblia nos dá várias passagens que nos informam isso, e essa é mais uma delas que nos informa isso. Então 6 dias depois, ou seja, 6.000 anos depois, Jesus vai pegar os seus. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, olha só. E quem que ele levou? Pedro, Tiago e João. Justo aqueles que eu falei para vocês que eram os que não desgrudavam de Jesus. Jesus pegou os 3. Ele não pegou os outros. Não significa que os outros não eram salvos. Não. É que esses 3 aqui estavam representando nesse momento aqui a igreja verdadeira, a igreja fiel que vai ser arrebatada. Pedro, Tiago e João, os mais próximos. A igreja é a noiva de Jesus. Amém? Então nós somos os mais próximos de Jesus nos dias de hoje. Por isso que eu digo sempre, se aproxime de Jesus, tenha comunhão com Jesus, tenha intimidade com Jesus. Porque nós somos a noiva, nós somos a igreja. Então, 6 dias depois tomou ele Pedro, Tiago e João. 6 dias depois ele vai pegar a igreja fiel. Ou seja, 6.000 anos depois ele vai pegar a sua igreja. Então, 6.000 anos estão acabando? Estão. Não posso afirmar o dia, nem a hora para vocês, mas Deus nos permite conhecer a época. Então, nós estamos na época que vai acontecer o arrebatamento. Então, nós estamos no final do período de 6.000 anos, que é o tempo determinado por Deus para o ser humano trabalhar na terra, ou seja, viver na terra. Amém, irmãos? Então, quem que Jesus vai vir buscar? Os seus. Aqueles que não desgrudam dele. Não importa se te chamarem de louco, não importa se te chamarem de doido, mas fique com Jesus, porque ele está vindo buscar os seus. E aqueles que não desgrudarem de Jesus, esses é que vão subir. Amém, irmãos? Aqueles que levam assim de qualquer jeito, esses não vão subir. Por quê? Porque não tem intimidade, não são a noiva, não fazem parte da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui da quadrangular, dessa nossa igreja aqui, dessas paredes, não. A igreja de Jesus é uma igreja invisível. Por quê? Porque é formada por todos aqueles que amam a Jesus e estão vivendo por aí no planeta.
Todos que estão na terra, em qualquer das nações, que aceitaram Jesus como Salvador, que amam Jesus de verdade, esses são a noiva, esses são a igreja de Jesus. Então é esses que Jesus vai vir buscar. Jesus não vem buscar um povo da quadrangular, porque é da quadrangular eu vou levar. Jesus não vem buscar, eu vou buscar o da Assembleia, eu vou buscar o do Deus e Amor. Não, ele vem buscar aqueles que o servem de coração, não importa qual a igreja, a denominação que a pessoa sirva a Jesus. Amém? Então nós somos a igreja invisível de Jesus, nós somos a noiva. Nós somos a igreja, não significa que são essas 4 paredes, mas todos os que são salvos. Então todos os que são salvos, que já aceitaram Jesus como Salvador, de repente você pode dizer, o que eu tenho que fazer para entrar nessa igreja? É só ter fé em Jesus. É só aceitar Jesus, é fácil, fácil. Aceitou Jesus como Salvador, faz parte da igreja. Né? Amém? Então, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Então, 6 dias depois, lembramos de 2 Pedro 3,8, 6 dias para Deus é como 1000 anos. Então, se 6 dias são 6.000 anos, Jesus está dizendo aqui, 6 dias depois eu virei levar os meus. Então, nós estamos no final desse período de 6.000 anos. E Jesus está vindo buscar aqueles que não desgrudam dele. Nem que te chamem de louco, nem que riam da tua cara. Mas ele está voltando. E quando ele voltar, então, para buscar os seus, aqueles que riem de vocês, que ficarem, vão dizer, aquele doido tinha razão. Jesus voltou e levou, né, o seu povo. Então, não se importe com isso. Mas ainda tem mais aqui, ó. Então, Jesus, depois de 6 dias, pegou Pedro, Tiago e João e levou para o alto monte. Mas antes diz assim, ó, em particular, levou eles para o monte. Ou seja, Jesus pegou eles como se fosse escondido. Ó, vocês vão lá comigo, mas não fale nada para os outros. Né? Vamos dizer assim, não que Jesus falou isso, com certeza ele não falou. Eu só disse para você entender. Ele pegou em particular esses 3. Ou seja, sem avisar que ele ia fazer isso com os 3. Ele pegou os 3, e isso aqui nos representa que o arrebatamento da igreja vai ser secreto. Por quê? Porque o mundo não vai ver Jesus quando ele vir no arrebatamento. No arrebatamento, só os salvos, então só a sua noiva, só a igreja vai ver Jesus. Porque nós vamos ser tirados daqui, vamos subir ao encontro do nosso mestre. Lá no ar, nas nuvens, como a Bíblia fala, mas é em secreto, é em particular, porque nós somos o povo escolhido dele. Né? Então, o mundo não vai ver esse momento. Eles vão continuar trabalhando, só vão ver depois, porque vários desastres vão acontecer. Né? Imagine quantos salvos têm trabalhos aí que são perigosos. Por exemplo, nós falamos no estudo sexta-feira ainda, quantos cristãos que são piloto de avião, né? E que no momento do arrebatamento eles vão sumir, o avião vai ficar desgovernado, ele vai cair, muita gente vai morrer. Então muita coisa vai acontecer no momento que o arrebatamento acontecer. Carros vão bater, porque o cristão está ali dirigindo o carro, aconteceu o arrebatamento, ele vai subir, o carro fica ali e vai acabar batendo em algum lugar. Então algumas pessoas vão morrer no momento do arrebatamento por causa dessas coisas que vão acontecer. Então, mas o povo não vai enxergar Jesus nesse momento. Só quem vai ver Jesus no arrebatamento são os arrebatados. Amém, irmãos? Então, se prepare para esse momento. Então, nós vamos ser levados em particular, quer dizer, em segredo. O mundo vai ficar sabendo depois, mas eles não vão ver Jesus. Nessa oportunidade, não. Só depois, na segunda vinda, depois que se passarem 7 anos, quando Jesus voltar a essa terra junto conosco daí, os que fomos arrebatados, aí sim o mundo vai ver. Aí o povo vai enxergar Jesus descendo do céu, com grande glória, e vão se arrepender. E a Bíblia fala lá no Apocalipse que muitos vão dizer assim, para os montes, para as montanhas, caiam sobre nós e nos livrem da ira do Cordeiro. Por quê? Porque fizeram coisas erradas a vida inteira, não aceitaram Jesus como Salvador,
E agora, na segunda vinda, então, Jesus vai vir para julgá-los. E muitos, né, como a palavra de Deus diz, vão pedir para os montes caírem em cima, para se esconderem. Mas não tem como, de Deus ninguém se esconde. De Jesus ninguém consegue se esconder. Né? Então, veja só, agora no arrebatamento em particular, é só para nós. Mas esse só para nós temos que entender assim, é para todo aquele que quer. Se tem uma pessoa que está lá no mundo, está matando, está roubando, mas no momento que ela ouviu de Jesus, ela aceitar, venha, Jesus salva. Nós não somos mais importantes do que os outros, no sentido de ser humano. Nós somos todos iguais diante de Deus, mas Deus quer salvar todos. Então, não importa o que a pessoa cometeu na vida, o pecado que ela cometeu. No momento que aceitar Jesus, que pedir perdão para o Senhor, entrou na igreja de Jesus e vai ser arrebatado. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa certeza, a nossa fé. E essa fé, então, nós temos que manter viva até esse momento acontecer. Quando que vai acontecer? Não sei, está próximo. Pode ser hoje, pode ser essa semana, pode ser o mês que vem, pode ser antes do final do ano, pode ser o ano que vem. Né? Como eu falei aqui várias vezes já para vocês, a respeito das festas das trombetas, a respeito do mês de setembro, que foi uma coisa muito séria, poderia ter sido no mês de setembro, poderia, não foi, pode ser o mês que vem, pode ser esse mês. Né? Mas veja só, então olha ali, em particular os levou a um alto monte. O que esse alto monte está nos representando aqui? A Sião celestial, que a Bíblia nos fala a respeito do monte Sião, representando o céu, a cidade santa. Então Jesus pegou os três e levou os três para cima do monte, como símbolo do que ele vai fazer conosco. Ele vai nos pegar em secreto e vai nos levar para o céu, para o alto. Amém, irmãos? Você quer participar disso? Amém? Então veja só, temos que estar preparados para isso. E aí no versículo 2 diz assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É assim que nós vamos ver Jesus. Nós não vamos ver Jesus da maneira que ele teve aqui na terra, há 2000 anos atrás. Sofredor, que não tinha mais aparência quando estava na cruz, porque foi totalmente deformado, né? Com o que ele apanhou, que ele foi chicoteado, açoitado. Então, ele se transfigurou em dor naquela época. Agora ele vai estar transfigurado em glória. E nós vamos ver Jesus assim. Olha só, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. É assim que nós vamos ver Jesus. O rosto dele brilha mais do que o sol ao meio-dia, a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ele é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Certo? Amém? Então nós vamos ver Jesus assim. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nós vamos receber essas vestes também. Nós vamos ter roupas semelhantes à de Jesus. Nós vamos, no momento do arrebatamento, quando tocar a trombeta, num rápido piscar de olhos, como o apóstolo Paulo falou, nós vamos ser transformados e vamos receber roupas glorificadas. O nosso corpo vai ser glorificado. Então nós vamos ter roupas brancas, que nenhuma pessoa, por mais que saiba lavar roupa, possa usar qualquer tipo de produto para branquear, não consegue deixar tão branca quanto as que nós vamos receber de Jesus. Amém? Representando o quê? A pureza, a salvação, a graça de Deus sobre nós. Então é isso que vai acontecer, irmãos. E por que eu tenho te falado tanto então? Porque eu acredito que está realmente no fim. Os 6.000 anos do período da humanidade está se completando. E os 2.000 anos, então, de Jesus até nós, né, é o que vai fechar esses 6.000 anos. Então está acontecendo isso, Jesus está voltando, ele está vindo buscar a sua igreja, e infelizmente muitas pessoas estão preocupadas em enriquecer, em guardar dinheiro, em ser curado de alguma doença física. Não é errado ser curado, Jesus cura, mas ele não veio para te curar, ele veio para salvar a tua alma.
Então, o mais importante é a tua alma, que nunca vai deixar de existir, ou no céu com Jesus, ou no inferno sem Jesus. Então, por isso que eu te prego tanto sobre isso. Porque está voltando, Jesus está voltando, e eu quero chegar diante de Deus e não quero que Ele me cobre por eu não ter avisado. Então, por isso, eu falo e vou continuar falando. Só aqui, né, em Correia Pinto, há 17 anos, eu estou pregando isso. Fora os anos que eu pregava lá em Lages, a mesma coisa. Então, veja só, Jesus está vindo. Hoje está mais perto do que estava ontem. Amém? Prepare teu coração. Hoje, em 2017, está bem mais perto do que estava em 2016. Então não tem mais escape, irmãos. O mundo não tem mais solução. Tem solução para nós. Aquele que aceita Jesus como Salvador tem bênção, tem promessa de vitória. Mas o mundo em si, o sistema, não tem mais jeito. Não adianta você acreditar, eu falei isso aqui, estou falando sempre, não adianta você acreditar em político, em governo humano, porque não tem mais solução. A solução é Jesus. Então prepare teu coração, aceite Jesus de todo o teu coração, viva para Ele, busque o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos conduzir a Jesus nesse momento do arrebatamento. Porque quando Jesus subiu, Ele disse, eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês. Então a gente diz, Jesus está comigo. Está? Realmente está. Mas através da pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus, no momento que Ele, depois que Ele ressuscitou e subiu ao céu, Ele está à direita do Pai. E Ele, para não nos deixar órfãos, Ele disse, vou lhes enviar o Consolador. E enviou o Espírito Santo. Então, quem está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana é quem? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem está nos preparando para nos entregar para Jesus no ar, na glória. Né? Então, veja só, busque o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. E isso não sou eu que te digo, é a Bíblia que diz. Só quem tem o Espírito Santo é que vai poder ser arrebatado. Ah, pastora, mas então como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Receba Jesus, que automaticamente você recebe o Espírito Santo. E no momento que você recebe o Espírito Santo, você quer estar mais próximo dele. Você busca estar nos cultos de oração, você busca estar sempre na igreja, você busca orar na tua casa, você busca ler a palavra. Eu não posso acreditar que uma pessoa diga que tem o Espírito Santo que não pega a Bíblia o dia inteiro para ler. Porque a pessoa não pode ficar o dia inteiro sem comer. Né? Quem é que fica sem comer? Pode até acontecer de ficar um dia inteiro sem comer, mas de noite está desmaiando. Né? E o Espírito Santo é o alimento da nossa alma. E tem gente que não pega a Bíblia para ler. Às vezes só lê quando vem na igreja. Então não está se enchendo do Espírito Santo. Leia a Bíblia na tua casa. Fale para os outros que Jesus está vindo. Se prepare, peça perdão a Deus pelos teus pecados. Agora, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, no final desses 6.000 anos do período da humanidade na Terra, e no final desses 2.000 anos aí de Jesus, desde Jesus até os nossos dias, não é período de buscar ficar rico. Não é tempo para isso, é tempo de arrependimento. Você tem que continuar trabalhando? Tem que, mas não ame isso, não coloque teu coração nisso. Ame Jesus, busque Jesus, queira Jesus, se arrependa dos teus pecados. Confesse a Deus tudo aquilo que você ainda não confessou. De repente você diz assim, eu fiz isso há tanto tempo na minha vida, eu era criança ainda, pastora. Eu preciso confessar? Precisa. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Se você não lembra de tudo, às vezes a gente não lembra, mas você pode confessar a Deus assim, Senhor, eu confesso a Ti agora aqueles pecados que eu nem me lembro mais. Aqueles pecados que me são ocultos, que eu fiz e não percebi que pequei. Então é tempo de arrependimento, mas não adianta também você só confessar e continuar fazendo. Você realmente tem que se arrepender. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Jesus, é tempo de buscar o Espírito Santo. Mude a tua vida. Se você está fazendo alguma coisa errada, hoje é tempo de mudar. E diga, eu não quero mais fazer isso. Eu ouvi que Jesus está vindo, eu quero subir. Então eu vou me preparar para isso. Né? É assim que nós temos que viver hoje. Hoje
É período de arrependimento, não de enriquecer, não de querer construir um grande patrimônio na terra. Isso aí não funciona. Não tem mais tempo para isso. Então é tempo de arrependimento, se arrependa, confesse ao Senhor os teus pecados e se prepare, porque os 6 dias, então, estão no final, ou seja, os 6.000 anos. Ficou clara essa palavra, irmãos? Amém? Então, assim como a mensagem do bom samaritano nos mostra que estamos no período do fim, que nós somos a geração do fim, que os 2.000 anos, os 2 denários que Jesus entregou, nos revelam isso. Jesus entregou na parábola, né, irmãos? Aquele bom samaritano era o símbolo apenas de Jesus. Mas nos mostra que ele disse, daqui 2 dias eu vou voltar. E ele já foi há 2 dias, já está no final dos 2 dias, de 2.000 anos. Então ele está vindo, se prepare, encha o teu coração do Espírito Santo. Quando você estiver lá na tua casa, ore, se santifique, busque a Deus. Quando você sair da tua casa para vir na igreja, não venha simplesmente dizendo, eu vou lá ver o que é que Deus vai fazer hoje. O que é que Deus pode me dar hoje? Não, eu vou na casa de Deus porque eu quero louvar o nome dEle. Não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Amém?